Fala, fiel. O Corinthians surpreendeu todo mundo ao anunciar Marcelo Paz como novo executivo de futebol. Vou usar alguns trechos da fala do Chico Garcia e, a partir disso, trazer minha opinião, leitura de bastidor e o que isso muda de verdade no timão. E o Bruno Spindel era realmente o favorito. Cheguei a citar para vocês que ele estava acertado. E estava. O Thiago Salazar da Gazeta revela até que já tinha passagem comprada pelo clube para que o Spindel chegasse em São Paulo. Quando a gente foi surpreendido, na manhã deste sábado, de que o Spindel emite uma nota oficial dizendo que ali encerrava as tratativas. E aí depois a gente veio a saber de que o Corinthians demorou um pouco para enviar o contrato para ele, enfim, entendendo também o Spindel que o Corinthians procurava outros profissionais de mercado. Não sei se ele entendeu que daqui a pouco se sentiu desvalorizado no processo e acabou encerrando as tratativas. Talvez até por alguma outra ideia de carreira, né? Ele aceitou conversar, ele realmente acertou salário, condições, estava tudo certo. E aí o Corinthians demorou ali. Aqui já começa algo importante. Ninguém esperava esse nome. O mercado inteiro apontava outro caminho e o Corinthians muda a rota. Isso mostra que houve quebra de expectativa. E nem sempre isso é ruim. O Marcelo Paz, ele foi presidente do Fortaleza, dentro de um clube associativo inicialmente, e depois ele participa de uma transição, primeiro, de uma gestão remunerada e profissional. Toda a gestão do Fortaleza ela foi profissionalizada, e ele migra, depois que ele encerra o mandato como presidente remunerado. Ele era um dos poucos, se não o único, tá? Presidente de clube remunerado para poder exercer a sua função, algo que eu defendo há muito tempo. O presidente ele lida com muitas cifras, com muita responsabilidade, tem que ter responsabilidade fiscal, inclusive. Então, esqueçam essa coisa de abnegado, o cara cuida do clube porque ele ama, aí o cara abandona a sua empresa, a sua família, vive 100% para o clube e, infelizmente, dentro do país do jeitinho, a gente já viu muitos presidentes se locupletarem, se beneficiarem desse cargo para situações escusas. No caso do Fortaleza, eles decidiram, não, o presidente ele tem que ser bem remunerado, inclusive, para que, evidentemente, ele tenha toda a sua disposição, toda a sua, todo o seu tempo, toda a sua dedicação voltada para o clube. E mais do que isso, aí ele vira um presidente remunerado e depois, na transformação do modelo de SAF do Fortaleza, ele se torna um CEO, que é justamente o cara que comanda o futebol, que comanda a parte operacional do clube. E, cara, o Marcelo Paz, um diretor de futebol lá atrás, quando o Fortaleza estava na Série C, a virar presidente do clube e depois presidente remunerado e CEO, ele participou de uma das maiores transformações da história. Aqui está o ponto central. Marcelo Paz não é só executivo. Ele foi presidente, foi CEO, foi gestor completo. Ele entende futebol, mas entende principalmente estrutura. E isso é exatamente o que o Corinthians mais precisa hoje. Ele simplesmente transformou esse clube num protagonismo surreal. O que a gente viu acontecer com Fortaleza nos últimos anos é um case de sucesso. E muito por obra desse cara. Esse cara botou o Fortaleza no mapa do futebol com 3 títulos da Copa do Nordeste, com título da Série B, ele passa da Série C para a Série B, aí o título da Série B já como presidente. Na Série A, ele não se torna apenas um figurante, ele chega a classificar o time para Libertadores em 2 oportunidades. Em 2 oportunidades ele classifica da fase de grupos para oitavas de final. Vice de Sul-Americana, que seria um título enorme, mas acaba perdendo na final. Técnicos longevos, como o Rogério Ceni e depois Juan Pablo Vojvoda. Ele fez toda uma reestruturação do PC, o centro de treinamentos. Ele investiu no futebol feminino, categoria de base, montou equipes assim, com aquela linha metodológica de um futebol, de jogadores competitivos, com fome, que compraram a ideia do clube e com isso conseguiram ótimos resultados. Mesmo no ano lá que foi, se não me engano, 2022, em que o Fortaleza era dito como rebaixado, estava na lanterna,
De repente ele faz um segundo turno que classifica para Libertadores, negócio inacreditável. Numa recuperação com uma janela muito bem feita. O Fortaleza que a gente vê hoje não existia. Era Série C, pouca visibilidade, dificuldades enormes. O que houve ali foi projeto. E projeto bem feito se sustenta por anos. O Corinthians precisa parar de pensar em soluções rápidas. Eu tô vendo aí alguma repercussão na rede social. Poxa, ele acabou rebaixado com o Fortaleza. Gente, vamos lá, né? A gente vai olhar essa parte. O Fortaleza cometeu alguns erros esse ano. Eu acho que o Fortaleza, e ele até ao se despedir do torcedor do Fortaleza, ele cita isso. De que, cara, em algum momento você transforma tanto o clube que a exigência passa a ser maior. E aí, quando você não consegue manter o mesmo nível ou até mesmo subir essa régua, você tem que entender que o ciclo encerrou. Foi o argumento que ele usou para se despedir do torcedor e seguir a sua vida como profissional de outro clube, no caso o Corinthians agora. E faz sentido, porque o Fortaleza em algum momento, a gente ficou, não só a gente, né, mídia, crônica, futebol brasileiro, contexto do Brasil, mas o próprio torcedor do Fortaleza ficou exigente com o time. Muita gente usa o rebaixamento como argumento contra, mas isso é olhar o recorte errado. Até grandes clubes caem. O que importa é o que fica depois: estrutura, método e capacidade de reconstrução. Um cara que chega e ele tem o domínio do todo. Do todo. O Marcelo Paz poderia seguramente ser um presidente da CBF hoje. Pelo conhecimento que ele tem em todas as áreas. Direito esportivo, direitos televisivos, de categoria de base, profissionalização, de investimento, estrutura. Ele tem um conhecimento macro. Cara, é tudo que o Corinthians estava precisando. Porque assim, ok, você pode ter um cara mais voltado para a função específica, para o ofício, que era o caso do Fabinho, seria o caso do Bruno, e o Marcelo Paz será importante nisso. Mas o Marcelo, ele chega no Corinthians e ele vai tentar entender o que acontece nesse clube e de que maneira o futebol pode ajudar o Corinthians a captar receitas, a diminuir despesas, a fazer um controle, a equacionar mais essa história, a chegar dentro de um elenco e falar assim, peraí, qual é a nossa folha de pagamento? A nossa folha de pagamento ela tem que ser nesse valor e com esse valor eu preciso alcançar objetivos maiores. Aqui eu concordo totalmente. Marcelo Paz chega para organizar o todo. Folha salarial, metas, planejamento. Não é só contratar jogador, é fazer o futebol ajudar o clube a sobreviver. Eu diria para vocês que a figura dele é muito maior do que a do Osmar Stabile, do que seria de Augusto Melo, do que era até do Fabinho Soldado. A figura, status, o tamanho do Marcelo Paz é superior a todos eles. Então chega um cara no Corinthians que tem o tamanho do Corinthians. Isso é muito relevante. Ele não chega pequeno, ele chega com tamanho de Corinthians. E isso muda a relação interna, o vestiário e até a forma como o clube se posiciona no mercado. Existe um rumor, ele é rumor ainda, o que eu acharia excelente, tá? De que o Paulinho, o volante Paulinho, ex-volante Paulinho, que está no Mirassol, se juntasse, fosse um coordenador. Eu não consegui confirmar essa história, mas por isso que eu disse, ainda está no rumor. E aí já dou a minha opinião, seria excelente, porque aí você casaria as duas coisas. Você teria um cara mais próximo dos atletas, você teria um cara mais próximo do vestiário, um cara que conhece demais o que é o Corinthians, porque o Marcelo Paz, embora toda essa experiência citada nesse vídeo, ele está desembarcando num clube em que ele não conhece. Conhece a história, conhece o clube, tudo certo. Mas ele não tem o DNA do Corinthians, né? Então você juntar o trabalho do Marcelo com o do Paulinho, pá, aí seria fantástico. Se essa dobradinha acontecer, aí sim o Corinthians ganha força total. Um gestor com visão macro e um cara com DNA do clube no dia a dia do elenco. Seria o cenário ideal. No fim das contas, o Corinthians tropeçou, mas caiu para cima. Marcelo Paz não é solução mágica, mas é um passo firme. Agora, o maior desafio é deixar trabalhar. E você, acha que o Corinthians acertou em cheio ou ainda é cedo para comemorar? Comenta aqui, se inscreve no canal AJ Corinthians e ativa o sino. Tamo junto, fiel!